Olá, sejam bem-vindos à segunda trimestral de 2021, da classe do Primários. Hoje nós iremos mostrar para vocês algumas dicas de incentivo e de decoração da nossa escola sabatina, para que dessa forma fique ainda mais agradável para os nossos alunos. A primeira dica que eu dou para vocês é sempre identificar a sua sala. Coloquem sempre o nome da sua classe e a idade correspondente, para que dessa forma facilite que as visitas encontrem a sua sala. Lembrem-se sempre de recepcionar os alunos à porta, ter em mãos álcool em gel para passar na mão das crianças, todos de máscara, inclusive as professoras com a máscara tradicional e o protetor facial. Lembrem-se também de manter o distanciamento social. Vamos lá então ver os incentivos? O primeiro incentivo que vocês podem fazer com os alunos é o incentivo do verso áureo. Esse trimestre, os nossos projetos missionários estão na divisão interamericana. Dessa forma, um dos países que nós mais podemos utilizar da decoração é o México. Dessa forma, eu sugiro a vocês fazerem então as cabecinhas dos mexicanos e colocar 13 espacinhos. Cada vez que a criança conseguir decorar o verso e recitar para você, você cola o verso correspondente no quadradinho de cada sábado. Ao fim do trimestre, você pode entregar para essa criança a sanfoninha dela com todos os versos. Se você quiser fazer de outro país, como por exemplo da Jamaica, você pode fazer diferente com a cabecinha, com as cores da Jamaica e da mesma forma você entrega no fim do trimestre para a criança. A próxima coisa que você não pode esquecer é a comemoração do aniversário de seus alunos. Eu trouxe 2 modelos para vocês de painel de aniversariantes. O primeiro painel seria fixo durante o ano inteiro. Ele tem as fotos das crianças com as suas datas de aniversário. O segundo, você pode fazer um painel de EVA mesmo, utilizando então a comemoração dos aniversários mensais. A cada mês, então, você coloca quem são os aniversariantes do mês e a data de aniversário deles. Lembrando que se você for presentear os alunos, deve sempre oferecer o mesmo presente para todos os alunos, para não ficar desigual. Devem também pensar que toda comemoração deve ser de forma a respeitar o ambiente que nós estamos. Então, tomem muito cuidado para que continue sempre a reverência do local. Vocês podem incentivar os amigos a fazerem cartões de aniversários para os amiguinhos, orações especiais, tudo para esse aluno se sentir muito querido, mas sempre com a reverência. Outro incentivo muito importante que nós temos que ter é o incentivo de oração com as nossas crianças. Eu trago para vocês então a ideia do painel de oração. Vocês podem pedir que as crianças façam seus pedidos de orações, você cola eles nos espacinhos e quando esse pedido for atendido, você retira o pedido daqui e faz uma cerimônia toda especial. Pode, de repente, queimar esse pedido ou fazer uma oração mais especial, agradecendo que ele foi realizado, de forma que a criança realmente veja que a oração tem poder. Olá, irmãos! Tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui, então, a gente vai falar agora dos incentivos que vocês podem oferecer para eles. O primeiro seria o incentivo de presença. A gente trouxe aqui 2 ideias para vocês fazerem com os meninos. A primeira ideia é como se fosse uma plantação de cactos, né? Porque é muito típico ali da região do México. Como a gente escolheu o tema mais assim central, escolheu usar o México, né, que é mais conhecido. Então a gente trouxe aqui uma plantação de cactos. Os meninos todo dia quando chegar na classe, né, eles vão pegar o cactozinho e colocar aqui. Se você quiser personalizar, eu acho legal você, por exemplo, para as meninas fazer que nem aqui tá no painel. Pegar uma florzinha, colocar em cima do cacto e escrever um nome, que fica aí específico da criança. E se for um menininho coloca um chapéuzinho mexicano com o nome dele, vai ficar bem personalizado para cada um. Outro incentivo de presença para vocês trazerem para os meninos, diferente, seria a plantação aí das calêndulas, que são os girassóis mexicanos. Vocês podem fazer aí o girassol, né, a calêndula, junto com a fotinha deles no palito de sorvete normal. E aí vocês fazem colocam a fotinha deles e todo dia que eles chegarem no sábado de manhã, eles vão colocar lá na plantação dos girassóis. Para visitinha, vocês podem deixar assim, né, um vasinho sem foto, faz um miolo
redondinho assim, marrom, se quiser fazer, se não deixa ele sozinho, para a visitinha também se sentir parte, né, da sala. Indo agora para os incentivos de oferta, a gente trouxe 2 incentivos também para vocês terem de ideia. O primeiro seria a pirâmide, né, que de acordo com aí as ofertas estarão ajudando esse trimestre, são para construir os 13 centros de saúde, né, de melhoramento de vida. Então, a gente optou por trazer isso aqui, é bem didático, os meninos gostam, eles aprendem bastante. E aí são 13 frutinhas, 13 alimentos, né, de acordo com cada sábado. Então, cada sábado que eles vão alcançando o alvo de oferta, dos 5, 10, 15 reais que vocês têm aí, alcançou o alvo, vem e cola. Geralmente a gente pede para a criança mesmo colar, a gente passa a cola e eles colam lá, eles se sentem parte, é bem divertido. A outra ideia que a gente trouxe também seria aqui dos aviãozinhos. Dos aviãozinhos, de acordo com eles vão alcançando o alvo, você vai colocando o aviãozinho até eles chegarem no México, né? Até como se fosse uma viagem, eles estão viajando para o México. Também é uma ideia bem legal para vocês utilizarem. Outra ideia que eu tenho também aqui para vocês, para recolhimento de oferta, seria 2 ideias que a gente trouxe. Ou uma casinha assim de madeira, uma igrejinha de madeira que vocês tenham aí. Ela tem aqui um lugarzinho para pôr oferta, ela abre aqui. É uma ideia, a maioria das igrejas já tem essa igrejinha. Ou então, fazer um cofrinho com o tema do México. Aqui a gente tem esse potinho que tem uns cactos, a gente colou a cabecinha dos mexicanos e aqui a criança recolhe a oferta aqui dentro. E aí, para a criança sentir mais parte ali, a gente geralmente pede para as crianças recolherem as ofertas, né? Então, a gente pensou de envolver mais eles com a cultura, né, mexicana, envolver mais eles ali com o informativo. Então, vocês podem observar cada informativo de qual país eles estão falando, de qual cidade. Que aí vocês vistam eles de acordo com a cultura. Então, a gente trouxe algumas ideias. Pro México, para os meninos, a gente tem esse sombreiro. Você veste ele com sombreiro. E aí, com o poncho, né? Um poncho, um tecido colorido. Não precisa necessariamente ser um poncho, mas se for, fica bem mais legal. Mas um tecido colorido, faz um buraquinho na cabeça, coloca nele. E aí, para os meninos é isso. Para as meninas, a gente pensou colocar um arquinho bem florido, que as mulheres lá gostam de dar flores no cabelo. E aí, um tecido bem floridinho também, como se fosse uma sainha, né, vestir nela. E aí, aquele momento ali, vocês vestem ele e eles vão recolher a oferta ali, característico com o país. Tem aqui também a ideia de vocês usarem também nas meninas uma saia mais voltada ali para o Caribe, né, que é uma região ali bem praiana, né? Então, tem essa ideia aí para vocês utilizarem também. E um dos países também que está sendo dentro da divisão é a Jamaica. Então, tem uma boina aqui com as cores da Jamaica para o menino e para a menina esse tecido, esse lencinho para colocar no cabelo. Vocês podem também inovar com outros tecidos. Bom, continuando aqui então, da lição a gente também tem um incentivo para vocês utilizarem como ideia. Como a gente escolheu o México, então a gente trouxe aí um porta-lápis feito com os burrinhos e aí tem os lapisinhos. Mas como é que vai funcionar? Como são 13 lições, então o que a gente pensou? Você pode comprar aquelas caixas, né, de lápis, vem 12 cores, mais 13 para dar 13, você pega um lápis de escrever, que nem esse aqui, é bem bonitinho, coloridinho, tem uma borrachinha. E aí, toda vez que eles estudarem a lição, que você vê que eles estão interagindo, estão sabendo responder as perguntas, é bom sempre fazer perguntas, ou faz um questionário, né? Geralmente algumas professoras gostam de ter um questionáriozinho para passar para as crianças, e aí você pode premiar eles com esse lápis, né? E cada vez que eles acertarem, que eles estão acertando, que eles estão interagindo, estão estudando a lição, você perguntou ali no início, você estudou a lição todo dia e tudo mais? Fez a atividade da lição, né? Que tem a atividade da lição. Fez? Você viu que ele estudou? Aí você vai dar um lapisinho e vai colocar no porta-lápis para ele. Você pode arrumar assim na mesa e todo sábado vocês vão dar um lapisinho para ele. No final da lição, ele vai ter aí as 12 cores e o lápis de escrever para levar para casa, esse porta-lápis. Geralmente, depois ali das ofertas, a gente costuma presentear ali as visitinhas do dia.
Então, como é que a gente costuma presentear? A gente coloca numa embalagem bem bonitinha para as crianças. Aqui a gente trouxe um quebra-cabeça, que a criança geralmente gosta, um quebra-cabeça bíblico. É bem legal, você pode ver outro presente. Outro exemplo, essas canetinhas. As crianças amam essas canetinhas, ainda mais se elas acendem a luz assim, elas gostam muito. Então a gente coloca no saquinho, uma embalagem bem bonitinha, escrito assim, né? Seja bem-vindo, volte sempre, que você se sinta feliz aqui dentro, que você possa voltar mais vezes. Um recado bem carinhoso para essas crianças, que elas possam sentir a vontade de querer voltar mais uma vez. Agora, a parte mais importante da nossa escola sabatina, que é a nossa lição da escola sabatina. Eu friso para vocês utilizarem sempre o auxiliar. O auxiliar ele é muito completo. Ele traz, então, todos os passos do elo da graça, para que dessa forma você consiga o máximo de aproveitamento do seu aluno. Cada criança ela aprende de uma forma, e o manual ela traz diferentes formas de você ensinar a história para a criança. Então, é necessário que vocês deem muita atenção ao manual. O tema da nossa lição desse trimestre é perdoar sempre. E ela é subdividida em 3 temas principais. O primeiro dele é sobre comunidade, e o tema principal dele é que nós devemos tratar uns aos outros como Deus nos trata. Assim, uma forma de decoração que eu indico para vocês é fazer um painel na sala, colocando então as boas e as más escolhas e exemplificar o cotidiano da criança mesmo. As más escolhas seriam, no caso, tipo, bullying na escola, ficar perturbando os irmãos, falar palavrão, brigas e tudo isso que é normal do cotidiano deles. E deve também frisar as partes boas, ajudar ao próximo, brincar tranquilamente, brincar com os animais, ajudar quem precisa, e dessa forma vocês vão estar trabalhando tanto a lição que traz os temas sobre perdão, quanto os temas cotidianos dessa criança. Você pode fazer um link dessas histórias com o que as crianças vivem no dia a dia. Outra ideia para vocês decorarem a sala é vocês imprimirem vários desses cartõezinhos de certo e errado e você pendurar no teto. Quando a criança entrar, ela vai ver então um monte de mãozinhas de certo e errado e já vai despertar aquele interesse nela por este tema. Essa então é a sugestão da primeira decoração para as primeiras 4 lições. O segundo tema das nossas lições, das próximas 4 lições, é de adoração. E o tema principal é Adoramos ao Senhor. Essas lições trazem histórias do povo de Israel durante o tempo que eles ficaram no deserto. Então, vocês podem, na primeira história, utilizar nuvens para mostrar para as crianças as nuvens que seguiam o povo de Israel durante o dia. Vocês podem trazer o cajado de Arão que floresceu. Vocês podem fazer também essa decoração em formato da rocha, quando foram feitos os milagres tanto de tirar água da rocha, quanto de transformar a água amarga em água doce. É importante que a gente sempre faça alguma coisa diferencial para as crianças terem maior atenção pela lição. Você pode vir vestida, quem sabe um dia, com roupas dos tempos bíblicos. Você pode pedir que alguma pessoa de fora venha como Arão, segurando o seu bastão. Então, assim, cada vez que nós podemos apresentar coisas diferentes, maiores são as chances de que as crianças prestem mais atenção na lição. Por fim, o último tema da lição, elas trazem as histórias de Elias. Vocês podem decorar a sala com uma árvore. Aqui nós já temos essa árvorezinha de MDF, mas vocês podem arrumar galhos secos e colocar em um vaso e decorar eles com os corvos e pãezinhos e coloca um boneco de Elias. A outra história da viúva, vocês podem colocar lá o pratinho de farinha com o azeite, onde houve um milagre. Vocês podem também utilizar, então, trazer uma fogueira que represente ali a batalha de Elias com os sacerdotes de Baal. Sempre, então, fazendo o máximo para que as histórias que a criança já estudou, elas tenham um maior interesse quando você for repassar elas para as crianças. É muito importante isso, que nós despertemos
esse interesse da criança pela história que nós vamos contar. Então, usem o maior tipo de adereço possível para tornar essas histórias mais interessantes. Uma última sugestão que eu dou para vocês é presente do Dia das Mães, uma lembrancinha. Eu trouxe 2 lembrancinhas, ambas utilizando o nosso momento da nossa vida, que seria a utilização tão grande de álcool que nós estamos. E essa primeira é um cartãozinho, ele dentro você pode pôr álcool 70 e ele pode ir na bolsa, pois ele não derrama, é uma ótima aquisição. Vocês então mandam imprimir um cartãozinho para a mãe, cola nele, põe num saquinho bonitinho e presenteia a mãe. Um segundo que vocês podem fazer é decorar mesmo um recipiente que tenha o dispenser. Esse no caso aqui que nós estamos utilizando, ele é um aromatizador, mas você pode fazer essa opção de aromatizador, ou você pode comprar um frasco próprio para álcool em gel, decorar ele de forma toda especial e presentear a mãe então com ele, porque será um presente útil e bonito para as nossas mães que tanto merecem. Então é isso, muito obrigado por assistirem. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber como foram confeccionadas algumas das coisas que nós mandamos aqui, é só entrar em contato conosco. As meninas da associação têm o nosso contato. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição para estar ajudando a cada uma de vocês. Obrigada e até mais!